Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Não é a primeira vez que dizemos aqui no podcast que a crise política não tem ameaçado uma contaminação à economia. O exemplo mais recente disso é que, ao contrário do que se esperava, os juros da dívida até desceram e a agência de notações Moody's melhorou significativamente o rating de Portugal, ou seja, melhorou a avaliação do risco de crédito. Portanto, existem 3 grandes agências de classificação de risco do crédito para os investidores, seja da dívida emitida por Estados ou uma empresa. São elas a Standard & Poor's, Fitch e Moody's. A elas acrescenta-se ainda a DBRS. Sendo o contexto político um dos fatores que se somam para chegar ao valor do rating, a sua subida pela Moody's não era de todo esperada, até porque esta agência era a agência que pior classificava a dívida portuguesa. Mas surpreendeu, subindo a classificação em 2 níveis, de uma só vez, e Portugal, que já esteve no lixo, voltou agora ao clube dos A. Com a classificação de A3, Portugal regressa ao nível de onde saiu em 2011 e encontra-se até melhor que Espanha. Pelo menos até ao final do ano não estão agendadas avaliações de outras agências e só deveremos ter novidades depois das eleições antecipadas marcadas para março. Para Fernando Medina, o ainda Ministro das Finanças, estes bons resultados colocam a dívida pública portuguesa no número mais alargado de investidores internacionais, possibilitando juros mais baixos para o Estado e para toda a economia. Já os especialistas, ouvidos pelo Expresso, defendem que até às eleições de março não haverá grandes sobressaltos, até porque o orçamento do Estado vai ser aprovado antes disso, o que oferece alguma estabilidade aos investidores. Fernando Medina seguiu mesmo a sua linha de contas certas e mais um exemplo disso foram os 2 excedentes orçamentais seguidos. Igualmente elogioso foi o vencedor do Nobel da Economia em 2008, que está em Portugal. Paul Krugman, um conhecedor da economia portuguesa, já que passou por Portugal durante a crise dos anos 1970, caracteriza a evolução da economia nos últimos anos como um milagre económico. Em entrevista ao Jornal de Negócios diz que é misterioso como foi alcançado este milagre. Portugal tem crescido acima da média dos países da União Europeia nos últimos anos, mas há sempre riscos. Parte da explicação é misteriosa para o Nobel da Economia, mas outra parte, a justificação mais óbvia, recai pelos bons números do turismo e das exportações. Krugman avisou que Portugal pode ser atingido pelos problemas da Europa, porque apesar de o país apresentar bons resultados, a Europa não, enfrentando até riscos de recessão para o ano. E Portugal está muito dependente dos restantes países europeus. Por hoje é tudo, aqui no Economia Dia a Dia, mas convido a ouvir o podcast O Futuro do Futuro, do jornalista Hugo Seneca, sobre as startups. O seu convidado, António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, disse que as startups em Portugal pagam salários de 1.700 euros por mês aos colaboradores, é 37% acima do vencimento médio nacional. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.